o paciente pode ter dificuldade de fazer atividades como estudar, trabalhar e até mesmo ir a compromissos sociais. É uma doença hereditária, está associada à incapacidade. Enxaqueca não é uma simples dor de cabeça. Os gatilhos de enxaqueca são... Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou Larissa, médica neurologista, e hoje falaremos de um assunto super importante, a enxaqueca. A enxaqueca é uma condição que atinge 15% da população mundial e é uma importante causa de incapacidade, principalmente em mulheres jovens. Antes de começar, peço que você deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais conteúdos como esse relacionados à saúde e bem-estar. Caso você tenha me conhecido aqui pelo YouTube, peço que me siga no Instagram, pois lá eu posto diariamente conteúdos de neurologia e interajo bastante com os meus seguidores. Esse vídeo visa trazer informações e dar apoio a pessoas que, assim como eu, sofrem com as terríveis crises de enxaqueca. Além disso, visamos melhorar a conscientização sobre esta condição. Para começar, vamos entender o que é enxaqueca. Enxaqueca é uma desordem neurológica complexa que vai além da dor. Enxaqueca não é uma simples dor de cabeça. Por que eu falo isso? Porque as dores de cabeça simples são dores de cabeça leves a moderada, que vêm na cabeça toda, ocorrem mais no fim do dia e melhoram com os analgésicos simples, habituais. Já as crises de dor de cabeça do tipo enxaqueca são dores de cabeça intensas que vêm em metade da cabeça, de um lado só, normalmente, que estão associadas à sensibilidade à luz e a barulho. Então, quando o paciente com crise de dor de cabeça do tipo enxaqueca é exposto a um ambiente muito iluminado e com barulho, acaba piorando a dor de cabeça. Além disso, a enxaqueca vem acompanhada de enjoo, até mesmo vômito, e pode estar associada à aura. Auras são sintomas transitórios que podem acontecer antes ou durante a crise de enxaqueca. A aura pode ser visual, ver pontos luminosos cintilantes, ou pontos escuros, ou até mesmo imagens zigue-zague. A aura pode ser sensitiva, ter formigamento em alguma parte do corpo, ou até mesmo ter alteração de fala, com dificuldade para falar. Além disso, diferente da dor de cabeça simples, a dor de cabeça do tipo enxaqueca está associada à incapacidade. Isso porque, durante a crise de enxaqueca, o paciente pode ter dificuldade de fazer atividades como estudar, trabalhar e até mesmo ir a compromissos sociais. Explorando as possíveis causas e gatilhos da enxaqueca, é importante entender que enxaqueca é uma doença crônica associada a fatores genéticos e ambientais. Enxaqueca é uma doença hereditária e é possível reconhecer alguns membros da família de pacientes portadores de enxaqueca que também têm enxaqueca e muitas vezes não são diagnosticados. Além disso, vários genes alterados já foram associados como causa de enxaqueca. Com relação aos fatores ambientais, os gatilhos de enxaqueca são estresse e ansiedade, sono de má qualidade ou mau padrão de sono, quando o paciente ou dorme muito ou dorme pouco, pode ter crise de enxaqueca, ficar de jejum de forma prolongada, fazer o uso de bebidas alcoólicas, fazer o consumo excessivo de café e o sedentarismo. Tudo isso é gatilho para a crise de enxaqueca. Diagnosticar enxaqueca requer uma abordagem detalhada, por isso a consulta médica é fundamental. Durante a consulta, o neurologista vai buscar as características da dor de cabeça, os sintomas associados, fará o exame físico e o exame neurológico. O diagnóstico de enxaqueca é clínico, com base nas características dos sintomas, no exame físico e neurológicos normais. Os exames complementares, se forem necessários, como tomografia computadorizada de crânio, ressonância magnética de crânio, via de regra, são normais. O tratamento agudo no momento da crise de enxaqueca é fundamental para que o quadro agudo de dor não se transforme em uma dor crônica. Por isso, indicamos que os analgésicos prescritos, conforme orientação médica, sejam tomados no início da dor.
Uma vez tomados no início da dor de cabeça, observamos um aumento da taxa de eficácia desses analgésicos e o paciente não vai sofrer com a terrível crise de enxaqueca por um período prolongado. Quando o paciente tem um pico máximo de dor de cabeça associado a náuseas e vômitos repetidos, pode ser necessário procurar o pronto atendimento. Infelizmente, esses ambientes são muito iluminados e barulhentos e estressantes, o que pode piorar o quadro de enxaqueca. Por isso, indicamos o uso do analgésico no início da crise de dor de cabeça, para evitar a ida ao pronto atendimento. Caso o paciente apresente 2 ou mais crises de dor de cabeça do tipo enxaqueca por mês, ou caso o paciente tome o analgésico e não consiga sair da crise de enxaqueca, ou caso o paciente esteja tomando muito analgésico para a crise de dor de cabeça, pode ser necessário o início do tratamento preventivo para enxaqueca. O tratamento preventivo visa prevenir as terríveis crises de enxaqueca sob a forma de utilizar medicamentos de forma contínua. Existem os anticorpos monoclonais anti-CGRP, que são medicamentos injetáveis específicos para enxaqueca, mas que infelizmente têm um custo muito alto. E existem medicamentos do tipo antidepressivos, antiepiléticos e antihipertensivos que podem ser utilizados no tratamento preventivo para enxaqueca e têm um custo mais acessível. As recomendações com relação ao estilo de vida de pessoas que têm enxaqueca são sono de boa qualidade e com um tempo adequado. O paciente com enxaqueca não pode nem dormir muito e nem dormir pouco. Evitar o período de jejum prolongado, fazendo várias refeições leves e fracionadas, balanceadas ao longo do dia. Praticar atividade física regularmente. Evitar o uso excessivo de café. Fazer o uso de 1 a 2 xícaras de café por dia e pela manhã. Evitar o uso de bebidas alcoólicas e manter uma boa hidratação. A enxaqueca não é apenas um aspecto físico, não é apenas dor. A enxaqueca causa um importante impacto na qualidade de vida dos pacientes. Isso porque pacientes com crises frequentes de enxaqueca podem desenvolver quadros depressivos e ansiosos que podem vir a acabar piorando o quadro de enxaqueca. Eu tenho enxaqueca e as crises de enxaqueca já me atrapalharam estudar, trabalhar e até mesmo ir a compromissos sociais. Devido à crise de enxaqueca, eu já fui mal em prova da faculdade. Por isso, eu preferia estudar diariamente para evitar com que a matéria se acumulasse, para eu não ter que virar à noite estudando e nem ter dor de cabeça durante o período da prova. Devido à crise de enxaqueca, eu já faltei ao trabalho, já tive que desmarcar vários pacientes. Por isso, atualmente, eu não trabalho no período noturno, pois a privação de sono é um gatilho para a crise de enxaqueca. Devido à crise de enxaqueca, eu já faltei a compromissos sociais. Deixei de ir a festas, comemorações, celebrações, aniversários. Já perdi momentos de lazer e de descanso com a família. Isso tudo porque, durante o período de crise de enxaqueca, eu só queria ficar num quarto escuro, silencioso e sozinho. Finalmente, para encerrar o vídeo, alguns conselhos sobre enxaqueca. Caso identifique sintomas semelhantes à enxaqueca, consulte o médico. Para evitar as terríveis crises de enxaqueca, evite períodos de jejum prolongado, durma bem, pratique atividade física e evite o estresse e a ansiedade. Tenha sempre a medicação para enxaqueca no bolso ou na bolsa. Caso a crise de enxaqueca comece, tome imediatamente a medicação, mesmo que a dor esteja leve. Caso tenha mais que 2 crises de enxaqueca por mês, procure o neurologista, pois pode ser necessário iniciar o tratamento preventivo para a enxaqueca. E aqui eu queria deixar uma dica. Para anotar as crises de enxaqueca, existe um aplicativo chamado Diário de Cefaleia, o qual você consegue anotar os sintomas das crises de enxaqueca para facilitar na hora de reportar ao seu médico. Mantenha as consultas regulares com o seu médico, mesmo que as crises de enxaqueca estejam controladas. Chegando ao fim desse vídeo sobre enxaqueca, espero ter esclarecido sobre essa condição que gera grande impacto na qualidade de vida de vários pacientes. A enxaqueca é desafiadora, mas é possível controlar as crises de enxaqueca e ter uma vida plena. Me conta aqui nos comentários
Caso você tenha enxaqueca, o que você já deixou de fazer devido à terrível crise de enxaqueca. Caso tenha ficado alguma dúvida sobre o assunto, pode deixar a pergunta também aqui nos comentários. Caso você conheça alguém que está sofrendo com dor de cabeça, compartilhe este vídeo com essa pessoa. E se esse vídeo foi útil para você, deixe seu like, se inscreva no meu canal, ative as notificações para receber mais conteúdos como este. Ah, e me segue também no Instagram. Agradeço imensamente por me assistir. Muito obrigada, nos vemos em breve e até a próxima!